Olá a todos! Essa semana teremos nosso módulo sobre radiologia músculo-esquelética e estudaremos as principais afecções desse sistema. Vamos começar pela osteoartrite, que é a afecção mais comum do sistema músculo-esquelético. Alguns autores preferem chamá-la de osteoartrose, por considerarem que não é o fator inflamatório o mais relacionado à gênese da osteoartrite, e também é conhecida como apenas artrose. Mas para fins de aula, vamos utilizar esses três termos como sinônimos. Essa é uma artrite secundária à degeneração da cartilagem articular, que, como vocês sabem, é aquela cartilagem que recobre o osso que está junto à articulação. E essas alterações da cartilagem ocorrem muito tempo antes das alterações que nós podemos enxergar na radiografia. Na radiografia, nós não vamos enxergar de fato aquelas alterações cartilaginosas, porém, nós veremos alguns sinais indiretos decorrentes dessa degeneração. Então, usualmente nós temos redução do espaço articular, a presença de algumas proeminências ósseas na periferia da articulação, que são os chamados osteófitos, algumas outras alterações associadas, como a presença de cistos subcondrais e também de esclerose óssea, devido ao atrito que acaba ocorrendo, entre as estruturas articulares. Nós podemos ter desalinhamento ósseo e ainda erosão óssea, numa minoria dos casos. A ressonância magnética permite que nós vejamos aqueles defeitos da cartilagem que acabaram ocasionando o desenvolvimento da osteoartrite, e por isso é um exame com alterações mais precoces e também mais sensível do que a radiografia. Então nós podemos ver o sinal direto de alteração da cartilagem, edema na medular óssea, secundária ao processo inflamatório relacionado a esses pequenos traumas que acontecem ali na articulação, além de outras alterações associadas, como alterações ligamentares e meniscais, que usualmente não são vistas na radiografia. Esses são os dois principais exames para avaliação da osteoartrite. A tomografia computadorizada pode demonstrar os mesmos sinais da radiografia, mas usualmente não é necessária, e a ultrassonografia pode demonstrar lesões ligamentares, tendíneas e até meniscais em alguns casos, mas não é o exame com mais sensibilidade e acurácia para esse diagnóstico. Essa é uma radiografia do joelho, incidência antero-posterior, em que podemos perceber alguns sinais compatíveis com a osteoartrite. Então reparem que há uma redução do espaço articular medial e que o côndilo femoral medial apresenta uma proeminência óssea nessa região, ali agora assim marcado de vermelho, que representa para a gente o osteófito. Então é essa remodelação óssea que acontece com essa região junto da articulação que está sofrendo a osteoartrite. Percebemos também claramente uma redução do espaço articular medial, principalmente quando comparado ao lateral. Então essas duas aí são as principais alterações da osteoartrite, e devido à alteração da cartilagem e também à redução do espaço, nós acabamos tendo mais atrito entre as estruturas, o que acaba causando uma esclerose óssea na região acometida. Então reparem que o platô tibial medial está mais denso do que o platô tibial lateral, e isso representa para a gente a esclerose óssea subcondral. Aqui uma radiografia típica de osteoartrite do joelho. Nós temos na região medial, principalmente, redução do espaço articular, presença de osteófitos e desvio em varo. Nesse mesmo paciente, a radiografia em perfil demonstrava que, além daquelas alterações femorotibiais, nós tínhamos também osteófito patelar, redução do espaço articular femoropatelar, osteófito femoral anterior, vários cistos subcondrais, todos esses sinais de osteoartrite patelofemoral nesse caso. Redução do espaço está ali, redução do espaço femorotibial também pode ser evidenciada no perfil. A osteoartrite também pode acometer articulações que não recebem tanta carga, como na região de punho e mãos, e aí eu trago para vocês uma radiografia dessas articulações interfalangianas. Reparem que os achados de imagem são repetitivos, Então,
redução de espaço articular e o surgimento dos osteófitos no segundo, terceiro e quarto quirodátilos. Ali também tem redução de espaço. E isso também acomete a região das interfalangianas proximais, mas nesse caso aí, por exemplo, em menor intensidade. O acometimento de interfalangianas distais é algo que pode ajudar na diferenciação da osteoartrite com a artrite reumatoide, por exemplo, que também acomete mãos, mas na artrite reumatoide, usualmente as interfalangianas distais estão poupadas e aqui na osteoartrite nós temos as distais acometidas. Outra região de acometimento é o punho, né? E aí nós temos então os ossos do carpo. Reparem que nós temos os mesmos achados, osteófitos na região da articulação escáfo-trapézio-trapezoide e também osteófito ali na trapézio metacarpal, na primeira trapézio metacarpal. Ainda também tem um pouco de redução de espaço, mas é um pouco mais difícil de perceber isso devido à sobreposição óssea. Nós vamos abordar também a osteomielite, que nada mais é do que a infecção óssea. Essa alteração ela resulta da instalação de um agente infeccioso no osso, normalmente é primária, mas pode ser também uma complicação de uma infecção sistêmica e uma disseminação hematogênica, por exemplo. São diversos os agentes etiológicos que podem causar a osteomielite, vírus, fungos, parasitas, mas o mais comum é que seja uma infecção causada por bactérias, e dentre elas destaca-se o Staphylococcus aureus, que é responsável por 80 a 90% de todos os casos da osteomielite piogênica em que nós conseguimos recuperar o patógeno. Algo relevante é que, mesmo que a cultura e coleta sejam feitas de forma adequada, em até metade dos casos, ou em mais da metade dos casos, nós podemos não identificar o micro-organismo que está causando a osteomielite. Então nós temos vários tipos de processos infecciosos e a nomenclatura vai basicamente seguir a anatomia, né? Então, infecção do osso é a osteomielite, na coluna vertebral nós temos uma infecção que normalmente acaba afetando corpo vertebral e disco intervertebral, na chamada espondilodicite. Nós podemos ter também a artrite infecciosa, como um exemplo de acometimento articular, e infecção de pele subcutâneo, por exemplo, na celulite. A entrada do micro-organismo no osso normalmente se dá por essas três vias de acesso principais. Ela pode ser por disseminação hematogênica, então nós sabemos que existem artérias que nutrem os ossos e uma infecção, uma sepse, por exemplo, pode ter micro-organismo circulante que acaba se alojando no osso. Pode acontecer também por implantação direta, que é aquela que ocorre quando você tem, por exemplo, uma fratura exposta, em que há contato da região medular do osso com o meio externo, e nisso você pode ter a infecção, e ainda também, por exemplo, durante ou após cirurgias. Existe ainda uma terceira via de acesso, que é a por contiguidade, que advém da disseminação do foco infeccioso a partir da infecção das partes moles adjacentes, por exemplo, numa celulite ou numa infecção muscular que acabou se disseminando por contiguidade para o osso. Existem diferenças na vascularização óssea relacionadas à idade do paciente, e isso muitas vezes determina a via de acometimento que ocasionou a osteomielite. Então, em crianças, o mais comum é que seja uma disseminação hematogênica, e na faixa etária pediátrica, o mais comum é que essa infecção se dê na região da metáfise, sendo que em lactentes isso pode ocorrer na região da epífise. Verifiquem essa imagem e reparem que há alteração, sim, na vascularização das diferentes regiões ósseas de acordo com a idade do paciente, e normalmente quando é essa vascularização mais terminal, você tem mais chance de que ocorra ali a osteomielite de origem hematogênica. Em adultos é muito mais comum que essa infecção se dê por implantação direta ou por contiguidade, em decorrência de fraturas abertas, de procedimentos cirúrgicos e de infecções, como acontece no pé diabético. E pode ocorrer em qualquer osso do corpo, claro, sendo mais comum aí nas regiões que
sofrem mais trauma ou nas regiões mais vezes operadas, né? As manifestações clínicas da osteomielite muitas vezes são inespecíficas, o que até justifica a solicitação de alguns exames de imagem para determinados pacientes. Em crianças, você pode ter um quadro sistêmico de mal-estar, febre, calafrios, algumas vezes associados à dor local e com alterações laboratoriais. Em adultos, você também pode ter sinais inflamatórios, eles podem ser locais, associados ou não à febre, mas o que torna o quadro ainda mais inespecífico é que esses sinais e sintomas podem desaparecer em alguns dias. Em até um quarto dos casos, a infecção vai persistir como uma infecção crônica. Nos exames de imagem, nós não temos padrões patognomônicos, mas muitas vezes podemos auxiliar no diagnóstico da osteomielite. O padrão é variável, mas na radiografia e tomografia nós podemos identificar um aumento da densidade dos planos adiposos próximos ali ao osso, devido à migração de células inflamatórias. Temos de ficar atentos ao sinal mais precoce, que é a perda da diferenciação do córtex. Então, o usual, na avaliação sistematizada é que você identifique córtex em praticamente toda a superfície óssea, e a perda dessa definição do córtex é o sinal mais precoce nas radiografias. Podemos ter reação periosteal, na maioria das vezes com esse padrão sólido ou linear, e nós vamos ver mais sobre reação periosteal em seguida, e também podemos ter alterações ósseas mais tardias naqueles pacientes que acabam tendo a infecção cronificada. A ressonância magnética tem sensibilidade e especificidade maiores em relação à radiografia, e nós identificaremos áreas confluentes que têm baixo sinal no T1 e alto sinal em T2, relacionado também a todo o processo inflamatório que acontece ali no osso. Além disso, temos a opção de utilizar o contraste endovenoso para ajudar a delimitar áreas, por exemplo, coleções circunscritas com realce anelar, que nos fariam pensar na presença de abscesso. As alterações destrutivas da osteomielite acabam ocorrendo de forma muito mais rápida do que nos tumores. Então, lembrando que, na maioria dos casos, a osteomielite é um processo que se desenvolve de forma aguda. Essa é uma radiografia em incidência antero-posterior da região proximal da coxa, e nós podemos identificar alguns sinais que apontam para a existência de osteomielite em um paciente com quadro clínico compatível. Então, aqui seria um quadro bem evidente, Mas reparem que a cortical óssea ela está afilada nessa face interna aí, da diáfise femoral, marcada agora de vermelho, e que o periósteo acaba reagindo a essa agressão infecciosa com espessamento, Então nós temos ali uma reação periosteal tanto na face interna quanto na outra superfície também. A seta curva aponta para a obliteração dos planos musculares, ou seja, das partes moles adjacentes a essa alteração óssea, e que normalmente está relacionada à migração dessas células inflamatórias para essa região. A ressonância magnética desse mesmo paciente nos demonstra alguns sinais mais característicos e que ainda assim não são super específicos, mas que corroboram o diagnóstico. Então nós temos na medular óssea um hipossinal no T1 e um hipersinal no T2, relacionado à inflamação desse osso. Nós temos também bem evidente aí o afilamento da cortical e a presença da reação periosteal nessa região, que é vista tanto no T1 quanto no T2, e aí nesse caso, principalmente no T2, nós podemos perceber a alteração em partes moles adjacentes de forma muito mais evidente do que na radiografia. Então todo esse hipersinal nos planos musculares, nas partes moles adjacentes à diáfise femoral, está relacionado a essa inflamação dos tecidos musculares adjacentes, até com alguns foquinhos pequenos de hipossinal apontados pelas setas retas da segunda imagem, que nos apresentam aí alguns focos gasosos de permeio. Essa é uma radiografia lateral da articulação coxo-femoral direita de um outro paciente, em que nós temos a osteomielite em um estágio menos avançado do que do outro paciente, mas reparem que os sinais também aqui vão se repetir. Então nós temos uma área de transparência na região do osso, ali demarcada em vermelho, e
reação periosteal adjacente. A tomografia computadorizada desse mesmo paciente demonstra para a gente que a alteração lítica não era apenas aquela que a gente estava vendo, mas sim existem outras alterações nesse mesmo osso e confirma para a gente a presença da reação periosteal. Além disso, a ressonância magnética, nesse caso, é uma ressonância em plano coronal e no T1 pós-contraste delimita melhor para a gente que existe em uma dessas regiões líticas, na verdade, existe ali uma região com realce anelar, demarcada agora em vermelho, que é a formação de um abscesso na região do osso. Além disso, nós podemos ver nessa ressonância também a reação periosteal adjacente e também o acometimento das partes moles próximas a essa região. Então, com isso, nós basicamente